que a gente terminou na última aula foi mostrando o teorema da variedade estável para conjuntos hiperbólicos. O que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar algumas consequências desse teorema. As consequências são mais ou menos as seguintes. A primeira, eu vou fazer o exercício que eu deixei na última aula. Eu falei que ele era simples e que era uma observação de entender como funciona. E, bom, vou fazer ele. A segunda é uma consequência interessante que depende só da variedade estável e instável variar continuamente, mas que tem uma implicação forte de existência de dinâmica complexa. Complexidade de dinâmica, eu quero dizer. Numa vizinhança de um conjunto atrator, de um conjunto hiperbólico. A terceira, eu vou provar, no caso mais geral, uma afirmação que eu venho dizendo desde a primeira ou segunda aula. Que se eu pegar um ponto que expande, então eu não destruo esse ponto perto de numa vizinhança do ponto que eu estou olhando. Se eu perturbar um pouquinho, o que vai acontecer é que o G perto da F ainda vai ter um ponto que expande. Aí eu fui lá depois e falei, olha, se o ponto for hiperbólico, existe uma vizinhança da F, tal que se P for um ponto fixo hiperbólico. Então existe uma vizinhança da F, tal que a G também tem um ponto fixo que é hiperbólico, ele não destrói. Essa foi a segunda vez que a gente falou desse negócio. A terceira é que se eu tiver um conjunto hiperbólico, dado que eu vejo ele como um ponto em algum lugar, é de se esperar que se eu pegar uma F perto uma G perto da minha F que tem um conjunto hiperbólico, ela também tenha um conjunto hiperbólico, que você não destrua o conjunto hiperbólico. E é isso que a gente vai provar. Isso é a persistência de conjunto hiperbólico. A gente mostrou a persistência de ponto fixo hiperbólico, agora a gente vai mostrar a persistência de conjuntos hiperbólicos. Certo? E é nesse terceiro que eu vou ter que voltar para aquela linguagem de inclusão, o lambda hiperbólico, essencialmente se a inclusão dele é um ponto fixo hiperbólico. Ok? Então, esse é o plano inicial da aula. Se der tempo, eu vou começar a falar de campos de Cone, mas, bom, se não der, próxima aula, campos de Cone e muitos exemplos, porque a gente está construindo ferramentas. Esses teoremas todos são ferramentas. A última ferramenta que facilita muito você começar a construir exemplos e mostrar que os exemplos são hiperbólicos é campos de Cone, porque é uma propriedade só no espaço tangente que você olha. Bom, o splitting também é no espaço tangente, mas é muito difícil provar, porque você precisa mostrar exatamente, achar um subespaço e tudo mais. O campo de Cone é uma coisa mais relaxada, que dá exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Consequências do teorema da variedade estável. Então, bom, vamos mudar contexto, né? F de MM, dífio de classe CK, CR, certo? Para R maior ou igual que 1. M compacta. E lambda, um hiperbólico para F, né? Então, lambda invariante, é compacto e com splitting, né? Bom, hiperbólico. Vou deixar assim. O teorema dizia que o que ele falava? Ele falava que existe para cada x em lambda, existem então variedades CR mergulhadas, WS de x, epsilon, W epsilon de x,
tais que o primeiro, elas são invariantes. O segundo, o tangente é o que você espera. É o espaço tangente do x, o EU, e é o ES. Já coloquei, bom, pontos na variedade estável local convergem para o x, os iterados convergem para o f de x, os pontos aqui, os iterados acompanham e convergem com a órbita. Acompanham a órbita de x e a órbita positiva, e pontos aqui acompanham a órbita negativa de x, e que, bom, já coloquei eles eram variedades CR mergulhadas, então só resta colocar que WSU x variam continuamente em x. Esse epsilon é qualquer epsilon suficientemente pequeno. Isso, existe um epsilon tal que para cada x. O epsilon na demonstração é dado para aquelas vizinhanças onde eu consigo fazer o splitting localmente, ter o gráfico que sai da gama B0, ES no outro, lembra? Então esse epsilon é para que vale essa vizinhança. O epsilon é uniforme para todo x. Isso. Epsilon uniforme por compacidade, né? Então dá certo. Legal. Então, bom, a primeira consequência, a primeira coisa que você pode observar o que acontece? Na prova, a variedade estável e instável, tanto faz, são localmente gráfico de função, né? Gráfico de uma função de ESU em EUS, trocando aqui, né? Isso quer dizer o seguinte, bom, e também, o que a gente tem? A gente sabe que o TXM, ele é o splitting, né? O que isso significa? Significa, então, que aqui eu tenho a gente tem o EU epsilon, sei lá, aqui está o ES epsilon, e os dois são transversais, né? Então, como é a variedade? A variedade estável é tal que ela passa por aqui como gráfico de alguma função, certo? Essa daqui, ó, é a variedade instável do x, local, certo? E o que a gente sabe também? Que a variedade estável local é uma coisa assim, né? Como é gráfico de uma função e fica sempre afastado do EU e do S, certo? Isso daqui está me dizendo que para epsilon pequeno, a variedade estável e instável do x só se intersectam transversalmente e em x, certo? Porque são gráficos local. Beleza? Legal.
localmente a resolução gráfica, então a gente tem isso daí. Com isso, só com isso, dá para provar aquele exercício que eu deixei na última aula. Por quê? Vou colocar ele aqui. Bom, eu vou colocar um lembre-se primeiro. Lembre-se. Eu defini no exercício? Tá, mas a gente diz... Vamos que F restrito a lambda. F de M, espaço métrico. M, espaço métrico. F ômio. Dizemos que ela é expansiva se existe epsilon maior que zero, tal que se a distância de todos os iterados se para todo x em m, certo? A gente tiver que isso daqui fica menor ou igual do que epsilon para todo n inteiro, então os dois pontos têm que ser iguais. A interpretação dinâmica é que se eu tenho dois pontos que são diferentes, em algum momento eles ficam pelo menos epsilon longe, certo? Epsilon é dita constante de expansividade de f. Epsilon é dita constante de expansividade de f. Certo? Então, se dois caras ficam... Existe um epsilon tal que se dois caras ficam sempre pertinho, eles têm que ser o mesmo cara. Não tem chance. Os pontos pelo menos se separam um pouquinho. Certo? E o exercício que eu deixei foi mostrar que se f... que nessas condições, f restrito a lambda é expansivo. Foi esse o exercício que eu disse. Que eu deixei. Vou colocar aqui como lema. F restrito ao conjunto hiperbólico é expansivo. Como que você faz? Prova. Eu vou vir aqui, seja x aqui, eu preciso vir e fazer o seguinte. Olhar isso aqui, né? Menor do que alguma coisa, certo? Eu preciso concluir. Então, que o x é igual a y. Certo? Seja x aqui e epsilon como no teorema da variedade estável. Então, isso daqui para todo n. Beleza? Isso significa que o y está a uma distância epsilon do x para frente e para trás. Isso significa, então, que o y está na variedade estável local de x, certo? Porque os pontos aqui, quem que eram? Quem que eram os pontos aqui? Eram os y pertencentes a m, tal que a distância do fn de x ao fn do y vai a zero quando o n vai para o infinito. Só que tinha uma segunda, lembra? Que era o epsilon. Que a distância para frente do fn de x ao fn do y era menor ou igual que epsilon para todo n maior ou igual que zero. Era assim que eu defini esse conjunto. Lembra? Então significa
que isso daqui está me dizendo? Que se eu olhar para n positivo, o y está na variedade estável do x. Porque tem que estar na variedade estável. A distância dos Fn vai para zero. Então eu quero que a órbita convirja para a órbita do... Isso. Não, a segunda não precisa. Calma. Deixa eu ver. Tá. Tem um detalhezinho aqui. Esse Y, ele começa no lambda ou ele é qualquer ponto de n? O y começa, a princípio, qualquer ponto. Qualquer ponto que esteja perto. A primeira vai usar aqui aquela última parte que eu falei que... aliás, mentira. Vai usar uma outra coisa que eu falei, que é que se o ponto está numa vizinhança, certo? Sempre ele tem que convergir. Ele tem que estar na variedade estável. Lembra? Se ele está na vizinhança do x para todo n, então ele tem que estar na variedade estável. Certo? Tá. Então, segue isso e segue que o y também está na variedade instável do x. Tá. Então, ele tem que estar na interseção das duas. Então, ele tem que ser o próprio x. Certo? Se ele acompanha o x para todo mundo na frente, então ele tem que estar na variedade estável. Era o jeito que eu considerei, que eu classifiquei há muito tempo atrás a variedade. Lembram? Você lembra como é a prova? A prova é que se não tiver na variedade estável, tem um pouquinho a mais, aí eu pego a distância e explodo. Aí então tem que sair da vizinhança em algum momento. Então ele não pode estar na vizinhança do x para todo ponto. Essa demonstração eu fiz quando eu falei dessas variedades, elas eram definidas assim. Então pronto, x é igual a y. Uma linha. Né? Cumpri a promessa de que era uma linha. A segunda também é extremamente esperada. O que acontece? Bom, variedade estável é esse negócio aqui, né? Lembra que eu disse que, bom, a gente viu que a dimensão do ES é localmente constante, né? Se eu tiver um P perto do Q, então a dimensão dos dois tem que ser igual. Beleza? Ok. Então se eu pegar um ponto Y pertinho do X, o que acontece se eu mexer a variedade, essa aqui é a variedade instável do X, né? Varia continuamente. Então, se eu mexer a variedade instável do x, vai aparecer uma coisa aqui, né? Essa aqui é a variedade instável do y, um y muito perto. Então significa que as duas têm interseção. É só isso. Essa é a segunda consequência. Certo? As coisas têm que intersectar. Se eu pegar uma vizinhancinha aqui, ok? Isso daqui é um disco CR mergulhado de dimensão S. Esse é um disco CR mergulhado de dimensão complementar. Então significa que se eu perturbar um disco, os dois se intersectam transversalmente. Transversalidade é uma propriedade aberta. Então existe uma vizinhança onde ainda vai ter transversalidade. É isso. Então, proposição. Existe um ε0 maior do que zero, tal que, se eu tiver para epsilon menor do que ε0, existe um delta positivo, tal que, se eu tiver que a distância do x ao y é menor do que delta, então a variedade estável local do x intersecta transversalmente a variedade instável local do y em um ponto P único. Certo? Vamos para a demonstração. Prova.
Tá, você vai pegar ε0, tome ε0 como no teorema da variedade estável e de forma que em uma vizinhança de x mantenha-se a transversalidade. Certo? Propriedade abertinha. Tá. Bom, significa então que, uma vez que a variedade instável do x para um epsilon menor do que o epsilon zero, o que a gente tem? A gente tem que a variedade estável do x intersecta a variedade instável do x no próprio x. Certo? Só que esse varia continuamente e esse é um disco de dimensão complementar. Ok? Então você vai ter um disco de dimensão S cruzando um disco de dimensão complementar. Se a gente variar continuamente a interseção ainda vai ser transversal e vai ter um único ponto, porque aqui se intersecta num único ponto. A visão do que está acontecendo aqui é continuidade da variedade estável e instável, né? Então, isso daqui vai intersectar transversalmente a variedade instável do 1y em um único ponto P, se x e y estão suficientemente próximos. É o delta. O delta é simplesmente aonde que a variedade estável varia continuamente. Entenderam? Então, ó, a ideia na cabeça é esse desenho, é a ideia. Mas a prova é essa. Pego propriedade aberta, pego dois discos, um de dimensão U e o complementar de dimensão S, eles vão se intersectar num único ponto, são CR mergulhados. Então, localmente, ainda vale o mergulho. O que poderia acontecer é que, a hora que eu vario um pouquinho, deixa de ser transversal, certo? Então, para garantir isso, eu pego um outro epsilon', onde vale transversalidade numa vizinhança. Transversalidade é uma propriedade aberta. Então, pronto. Aí eu vou intersectar um cara de dimensão S com um cara de dimensão complementar. A interseção só pode ser um ponto, não pode ser curva nem nada, porque as dimensões dos dois são complementares e eles são transversais. Então, realmente, só pode ser um ponto. Beleza? Se você itera Se iterar, não. Aí, não. Localmente, eu estou falando. Se iterar, já não vai ser localmente. Porque o P e o Q não são pontos fixos. Mas o ponto ainda não... Aqui não precisa ser, tá. Ali é único, aqui, deixa eu ver. Ó. Ela não pode fazer assim. Ela pode. Ela vai fazer assim, né? Mas a distância dentro da variedade estável já é muito longe. Eu saí da vizinhança, a hora que eu voltei, já não estou numa distância epsilon. Certo? Eu já pulei fora, passei muito longe e voltei. A distância dentro da variedade estável não é epsilon mais. Certo? Sacou? Ok. Eu acho que eu tô com uma dúvida que é mais de uma. Manda. Tipo assim, o que é essa coisa de essa W epsilon estar próxima daquela? É uma distância uniforme com a metro-linear? O que é isso? Tipo, o que essas variedades estarem próximas? Não é ela. O que elas variam? Lá na continuidade da variedade instável. Isso. Era O que elas estarem próximas? a continuidade daquela aplicação. Assim, ó. Era essa aplicação. O que essa aplicação faz? Ela mexe, pensa realmente como um conjuntinho. As duas estão perto como um conjuntinho deformado, só que é um pouco mais, é na topologia CR, entendeu?
Elas têm perto mesma derivada, mesma angulação, tudo meio parecido. Entendeu? Elas... o que acontece... Mas aí, essa coisa que fala de transversalidade ser uma propriedade aberta é uma coisa óbvia? É uma coisa de topologia diferencial. É uma coisa de topologia diferencial que fala que transversalidade de ser uma propriedade aberta. Pensa sempre no paralelo de sei lá, dimensão 2, por exemplo. O que acontece se eu pegar dois espaços que são transversais, se cruzam. Quando você mexe um pouquinho, não vou quebrar a transversalidade. Eu preciso mexer muito para deixar de ser transversal, certo? Isso vale num contexto mais geral, de topologia de jato, se você olhar. Então, esse tipo de propriedade de mexer um pouquinho e não mudar é uma propriedade aberta, só que isso é um resultado de topologia diferencial. Não é muito complicado, mas precisa pra caramba. Como assim? Se eu pegar dois conjuntos que são transversais, os conjuntinhos próximos, se eu mexer um pouquinho, eles também vão ser transversais, dois caras, é isso. Então, o conjuntinho próximo que eu estou mexendo é a variedade, entendeu? É um disquinho. É como se eu estivesse folheando o seguinte, ó, pega uma curva, certo? E pensa num monte de disquinhos centrados no mesmo lugar, assim. O que eu estou mexendo é o disquinho. Se eu ficar transversal e mexer o disquinho um pouquinho, e se ele varia continuamente, no sentido de que um disquinho está perto do outro como um conjuntinho, eu não vou deixar de ser transversal. Todo mundo vai continuar transversal à curva, se o disquinho varia continuamente. Estou dizendo o seguinte, ó, se eu mexer o disquinho um pouquinho para cá, ele vai continuar sendo transversal. Mas é topologia diferencial, o contexto mais geral, assim. Tá. Beleza? Mais ou menos beleza. Mais ou menos beleza. O desenho é aquele que eu desenhei aqui, né? Isso que eu já fiz. Pegar a variedade, eu mexo um pouquinho, continua cortando do outro lado. É a ideia disso, o conjunto atravessa. O que é ser transversal? Significa que o espaço tangente, quanto é definido, é a soma de um cara, a soma direta com o outro. Se eu mexer um pouquinho o ponto ali, se a minha aplicação é contínua, o espaço tangente não vai quebrar fácil essa continuidade. É nesse sentido. Pensa numa trivialização do espaço tangente, a hora que você desce numa variedade. Certo? Vira o Rn. Então, se eu tenho uma soma direta de dois caras, continua a soma direta nos dois caras. E não quebra local. Sacou? Pensa sempre como na trivialização que acontece quando você desce por carta. Tá. Agora vem o corolário do corolário. Na realidade, vai usar um desenho que eu fiz há muito tempo, que é o seguinte. Se eu tiver... Ó. Esse corolário é interessante e vai falar sobre a complexidade da dinâmica, assim. Se eu tiver o lambda contém, se lambda contém infinitos pontos periódicos, então perto de lambda existe uma ferradura. Qual que é a ideia? Vou colocar uma justificativa aqui. A justificativa é a seguinte: o lambda é compacto. Então, dado que o lambda é compacto e existem infinitos pontos periódicos, significa que existe uma sequência pk que acumula em algum lugar em lambda, certo? Pk pontos periódicos.
Isso significa que o seguinte, que se eu tomar ε0 como na proposição, certo? O que vai acontecer? Existem P1 e P2 periódicos, tais que a distância é ε0 e delta, como na proposição, tais que a distância de P1 até P2 é menor do que delta. E isso vai dizer para a gente, então, que a variedade estável local do P1 intersecta transversalmente a variedade instável do P2, certo? Tenho P1, tenho P2. Então eu vou ter que a variedade estável do P1 intersecta transversalmente a variedade instável do P2. Só que também vai valer a recíproca. A variedade instável do P1 também vai intersectar transversalmente a variedade estável do P2, que é ε0, se quiser. Então a gente vai ter o contrário, né? Isso significa, é a definição de ser homoclinicamente relacionado. Aliás, isso, são homoclinicamente relacionados. Isso implica que P1 e P2 são homoclinicamente relacionados. O que isso significa? Lembra que eu fiz um exercício que deixa todo mundo em desespero, que é pegar isso daqui implica que o P1 é homoclinicamente, tem interseção clínica, e essa figura é ferradura. Mas antes não era... Você não estava supondo que eles eram ponto fixo? Então, por isso que eu peguei 2 pontos periódicos. Agora eu vou olhar. Não, a princípio não. Aquela setinha é variedade estável e instável. Não, isso é para dizer que os pontos aqui estão convergindo para o P e os pontos aqui estão indo embora para longe do P. P1 e P2 são homoclinicamente relacionados, então tem uma ferradura ali perto. Com o próximo, bom, você pode tomar numa vizinhança aqui. A ferradura vai ficar presa aqui, por exemplo. Né? Se a gente tomar essa vizinhança com a distância menor do que delta, pronto, a ferradura vai estar presa dentro de uma vizinhança do conjunto. Eu arrumei 2 pontos. Arrumei 2 pontos do conjunto, que tem uma vizinhança ali colada. Está uma distância, sei lá, delta do lambda. Mas não significa que está no lambda. Tá, isso daqui tem uma ferradura próxima de lambda. Vou colocar essa conclusão aqui. Isto não significa que a ferradura está em lambda. Você pode pegar, sei lá, um exemplo simples. Deixa eu pensar. Bom, vou acabar resolvendo um outro exercício que eu deixei, que era para olhar interseções homoclínicas dentro da ferradura, lembra? Que eu mostrei para vocês, olha, um ponto está na interseção homoclínica, pedi para vocês pensarem. Estava na variedade estável, na variedade estável do zero, por exemplo, se a partir do momento ele tem 0 no cilindro.
está, na verdade, instável se a partir do momento para trás ele é zero. Significa que o ponto da interseção homoclínica, se eu coloco qualquer coisa no meio, zero para frente, zero para trás, a partir de algum lugar. Esse ponto é um ponto de interseção homoclínica. Se eu pegar um subconjunto lambda da própria ferradura, tal que esse ponto não está lá, pronto, eu arrumei um cara, dois pontos que vai lá, mas tá. Isso é só para não dizer, isso é só para um exemplo. Pensem depois aí dentro da ferradura, procurem um subconjunto lambda dentro da ferradura e arrumem um cara lá que não está dentro do, que a ferradura está perto, mas não está dentro do lambda. Para garantir que essa ferradura está dentro do lambda, o lambda precisa ter uma propriedade a mais que se chama ser que tem o nome de ser localmente maximal. Localmente maximal é dizer que, bom, dado uma vizinhança do lambda, lambda é o único conjunto hiperbólico que tem lá dentro. É isso. A definição é essa. Se o lambda fosse localmente maximal, essa ferradura ia ter que estar dentro do lambda por causa que ele é o único conjunto hiperbólico que está lá, o maior. Certo? E a gente arrumou de forma que está numa vizinhança pequenininha do ponto. Tá, mas isso a gente vai voltar a falar depois. Porque conjuntos que são localmente maximais, que a gente não consegue decompor, que não tem conjunto maior do que ele contido numa vizinhança, esses caras são os caras que vão ser a base para dizer o que acontece na dinâmica geral da aplicação. Cada um desses conjuntos maximais vão ou puxar a dinâmica ou levar a dinâmica para algum lugar. Todos os outros pontos vão de um maximal no outro. Essa é a descrição geral da dinâmica. E esse é o conteúdo da decomposição espectral. Você consegue quebrar na tua variedade compacta, o conjunto, em R caras, tal que a dinâmica fora desses caras sai de um e vai para o outro. Simples. Você consegue descrever todo mundo só de ser hiperbólico e pronto. Só de ser hiperbólico. Uma variedade compacta. É só o que você precisa. Interessante, né? Curioso. A dinâmica vai estar sempre presa naqueles caras. E isso daqui está me dizendo que se eu tiver infinitos pontos periódicos se eu tiver infinitos pontos periódicos hiperbólicos, a gente tem que a dinâmica realmente não é simples, porque a gente arrumou uma ferradura lá dentro. Então, está dizendo que se eu tiver infinitos pontos periódicos morrendo em algum lugar, eu tenho complexidade dinâmica. Certo? É isso por isso que essa proposição é interessante e importante. Beleza? Certo. Agora a gente vai provar a persistência de conjunto hiperbólico. O enunciado é feio. E vai dar um pequeno susto, mas não é esse monstro de horrível e horrendo, não. Ok. Então, vou escrever aqui, persistência de conjuntos hiperbólicos. Então, F de M em M, de fiomorfismo, de classe CR, não é igual que 1. Ok, M compacta. E lambda hiperbólico para F. Então, existe uma vizinhança, o F de X, o F do F. Então, existe uma vizinhança, o F
de F. Se você quiser aqui, topologia CR, mas C1 já dá. E uma aplicação. Φ, por favor, não confundam com aquela φ, que era exponencial, tá? Que faz o seguinte. Pega cada aplicação e leva nas aplicações contínuas de lambda em M. Ok? Tá ok. Ó, o que é φ de G? Φ de G é uma função que sai do lambda em M. Beleza? Só aqui. I. Φg sai de lambda em M, de lambda em M. Então, Φg é um homeomorfismo sobre sua imagem. Quem é a imagem? Fg do lambda, certo? Eu vou chamar isso aqui de lambda g. É um homeomorfismo para a imagem. Ok? O que eu quero? Bom, a segunda não dá para saber o que você quer, mas a segunda é que, se eu olhar a minha própria F, seria maravilhoso se isso fosse a própria inclusão, né? É inclusão. Terceiro. Ó, se eu pegar, o que eu quero? Quero fazer o seguinte, ó. A minha F sai daqui para cá, certo? Aí eu consigo aplicar aqui a Φg, né? Beleza? Isso daqui cai aonde? Em lambda g, né? Falei que se o primeiro item está certo, isso daqui tem que ser o próprio lambda g. Se esse cara aqui for invariante, eu poderia vir aqui e colocar o próprio m aqui, tá? Mas ele vai ser invariante. Eu vou colocar a própria g, o lambda g. Isso aqui comuta. Esse cara é conjugado a esse. O que isso significa? Que se eu pegar lambda g e compor com a f restrita ao lambda, isso é importantíssimo. Certo? Não estou dizendo que as duas aplicações no total são conjugadas. Estou dizendo que restrita ao lambda, elas são conjugadas naquele cara. É isso que eu estou dizendo. Ok? Eu sei que parece uma afirmação boba, mas é uma sutileza que me deixou confuso na época. Porque não estou dizendo que as duas são conjugadas no total. Estou falando que as duas são conjugadas ali. Só ali. Tá, isso daqui é o G, bola φ de G. E o que você espera? O último item, lambda G seja hiperbólico para G. O que eu estou fazendo? O que eu arrumei então? Bom,
Se eu tiver M aqui, é a minha variedade. E eu tenho aqui o conjunto hiperbólico para F. Está dizendo que se eu tiver um G pertinho, eu vou ter um conjunto hiperbólico para G. Cada um, uma curiosidade, cada um desenha, o Gugu desenha conjunto hiperbólico assim. O Marcelo, quando eu fiz aula com ele, ele desenhava o conjunto hiperbólico como se fosse um DNAzinho, assim, era só uma curiosidade. O Gugu desenha assim porque vem de ferradura, de você ter... isso daí, o conjunto de Cantor vezes um conjunto de Cantor, é a variedade estável de cada um. É isso que eu estou dizendo, né? Se lambda é hiperbólico para G, eu consigo um cara que está pertinho, que é um hiperbólico para F. Por que vai estar pertinho desse jeito assim? Eu desenhei um conjunto pertinho do outro, né? Por que vai estar pertinho? Porque a G está perto da F. Então significa que o F de x está perto do G de x para todo x. Ok? Se o lambda G for invariante, é a mesma coisa de olhar a distância dentro do lambda. Se os dois estão a distância epsilon, significa que os dois conjuntos realmente estão com conjuntos perto um do outro. Por isso que eu desenhei desse jeito. Só a intuição por trás disso. Perguntas sobre o enunciado, sobre o que eu estou querendo dizer? Tudo claro? Qual é a ideia? Ali embaixo é um G, né? Aqui é um G. A letra está horrível, porém é um G. Mania de colocar embaixo, aí não ficou apertado. Qual é a ideia? Eu não escrevi esse negócio assim por nada, né? A gente sabe que lambda é hiperbólico. Lembra? A gente sabe, então, a gente sabe que lambda é hiperbólico se e somente se a inclusão é hiperbólico para F, se e somente se a inclusão é ponto fixo hiperbólico para F induzida, que aplicado num H era F composto com H composto com F menos 1. H onde? Se quiser. Eu fiz para bounded, para as limitadas, mas no final do teorema da variedade estável eu concluí que trocava para C0. Se eu quisesse. Então não fazia diferença. A gente tem isso. Certo? E para ponto fixo a gente sabe que existe continuação hiperbólica. Beleza? A gente vai usar isso. Primeiro, observe que se eu tomar G aqui, sei lá, epsilon próxima da F, o que a gente tem? Então, a aplicação que eu vou chamar de FG, que pega um H e é intermediária. Primeiro eu pego F menos 1, depois eu aplico o H, certo? E depois aplico o G. Está epsilon próxima da F induzida, pois o que acontece?
Se eu olhar, então, a distância da FG no H para F induzido no H, isso daqui é o sup das distâncias de GH F menos 1 de x do F bola H bola F menos 1 do x. Os caras são invariantes, certo? Isso daqui, tá, é menor ou igual. Eu tô olhando para todos os H de F menos 1, H de F menos 1. Isso aqui é menor ou igual a distância em todo mundo na variedade. Isso aqui é menor ou igual sup aqui aqui dentro. Menor que epsilon. Então, se o G e a F estão perto, a minha FG também está perto da F induzida. Aqui? Não. Só é um desenho aleatório, assim. Tem um conjunto... Não, mas eu poderia desenhar um conjunto hiperbólico sendo igual ao Marcelo. Assim. E o outro perto. Não, mas Não, é só um jeito de representar conjunto hiperbólico com um desenho. Muito bom. Muito bom. Sabe por que isso é muito bom? Porque se eu usar continuação hiperbólica para inclusão, significa que... o que é a continuação hiperbólica da inclusão? Que existe uma vizinhança desse cara, tal que uma aplicação dessa vizinhança nos C0 de lambda m é tal que, se eu tiver uma G perto da F, o φ Gzão do lambda daquele é hiperbólico. Beleza? Tá. Só que a gente tem um caso particular de que esses caras vão estar dentro da vizinhança. Então eu vou restringir essa minha φ, que tem que ser contínua, por causa é tudo aquelas hipóteses sobre a φ, é tudo consequência da estabilidade hiperbólica para ponto fixo. Então a gente vai poder olhar para a definição dessa φ restrita a uma vizinhança do Fzinho, na minha original, porque é a mesma coisa. A distância dos dois são iguais. Ok? Isso prova o teorema? Não. Não, porque por causa de uma série de coisas, porque eu vou estar ainda dentro do lambda m. Para mostrar que é hiperbólico, eu preciso mostrar que a inclusão da imagem do lambda é hiperbólica para o GH-G-1. Então tem muita coisa para fazer ainda. Entenderam? Por que não termina a demonstração direto? Então tá. Bom, a inclusão é ponto fixo hiperbólico, significa então que existe uma vizinhança de F induzida, tal que, a princípio, uma vizinhança usão de F induzida e φ sai de U aqui, certo? Que pega cada Gzão e associa com φ de G. É invariante para G, é ponto fixo para G, Gzão para Gzão, tal que
Era o teorema da variedade, continuação hiperbólica, né? Gzão do φ de Gzão é um ponto fixo, certo? E φ de Gzão é hiperbólico para Gzão. É isso que falava continuação hiperbólica. Eu arrumava uma vizinhança desse cara e uma aplicação que saía da vizinhança aqui no conjunto onde eu olhava. Lembra que aqui, na continuação hiperbólica, era a própria variedade M. Eu arrumava um cara M. Mas a minha variedade que eu estou olhando são os C0, as contínuas. Então está me dizendo que para cada aplicação eu arrumo uma φ, que é ponto fixo para ela, e hiperbólico. Era isso que a continuação hiperbólica falava. Aqui, vou colocar continuação hiperbólica para inclusão lambda e Fzão induzido. Em particular, a gente pode olhar isso daqui para uma UF, uma vizinhança do meu Fzinho. Ou seja, em particular, uma vizinhança o F de F, certo? Induz uma vizinhança U para F grandão do jeito que pela essa conta que a gente fez, certo? Assim, podemos olhar para φ em U de F, né? Então vamos lá. Esse daqui é o I, essa é a propriedade A, essa é a propriedade B, certo? Em A, o que a gente tem? A gente tem que o Gzão seria o Gzão, né? Mas quem é aqui é Fg, certo? Essa é a vizinhança que a gente induz. Fg do meu φg, vou colocar G aqui só para denotar que eu estou olhando para aquele Gzinho, certo? Disso é igual a isso. Ponto fixo. Para esse cara. Ok? O que isso significa? O que é isso? Isso é G, φ de G, F menos 1, igual a φ de G. Se eu compor com a F restrita ao lambda, aqui só faz sentido restrita ao lambda. Certo? C somente C, G. Olha, φ de G é igual φ de G composto com F restrito ao lambda. Certo? Faz sentido ou tá estranho? Você mudou a notação? Sim, eu mudei a notação. Eu identifiquei o meu Gzão, aqui seria F de Gzão, F de G. Só que eu estou denotando isso daqui pelo G, porque ele é unicamente definido pelo G. Então, eu poderia olhar aqui, como é que eu faço como é que faria o geral? A minha fusão, na realidade, seria definida pelo cara que sai do F e vem aqui, que pega um G, associa o FG, aí eu componho com esses dois. É isso que eu estou fazendo. E estou identificando a notação. Isso está bem definido? Porque, eu pego os Gs que caem dentro dessa vizinhança U,
toma a imagem inversa do U por essa identificação. Então, pronto. Por isso que o F existe. Desse jeito. Entenderam? Entenderam o que eu fiz? Peguei, eu tenho isso, certo? Eu posso colocar uma vizinhança do F aqui dentro, levando o G no F de G. Aí, tá, aí eu olho, quem vai ser o F? Vão ser os caras do espaço dos difeomorfismos de classe R, tal que FG fica uma distância, FG está dentro da vizinhança. Pronto, é isso. É assim que eu defino o F. Então, isso daqui acontece. Ok. Falta ver que, bom, primeira coisa que eu vou mostrar agora, eu já mostrei que as duas comutam, né? A gente tem esse tipo de relação, mas eu não mostrei, não falei nada sobre o φg ser um homeomorfismo sobre a imagem. Para isso eu só preciso mostrar que φ é injetiva, né? É a única coisa que eu preciso fazer. Porque sobre a imagem, é um homem, tudo bonitinho, estou caindo em C0. A imagem está dentro de C0, por isso que eu restringi direto C0. Para isso, lambda é compacto, tudo só por isso, certo? Então, o que eu preciso mostrar? Preciso mostrar que se eu tiver φ de x, φ de gx igual a φ de gy, então x é igual a y. É isso que eu preciso mostrar. Né? Ok, só que eu vou usar isso aqui, ó. Bom, então, φ de g sai daqui aqui, é contínua, porque φ de g mora no C0 de lambda m, certo? E lambda vai ser contínua, e lambda compacto, e, portanto, para ver que φg é homeo sobre sua imagem, é suficiente mostrar que φg é injetiva. Para isso, sejam xy aqui, tais que φg de x é igual a φg de y. O que isso significa? Significa que se eu vier e aplicar o Fn... tá, depois eu falo. Não vou falar agora, antes que fique esquisito. Quem é φ de f? φ de f tinha que ser o ponto fixo da f, né? Por causa da continuação hiperbólica. Só para deixar claro, não deixar continuação hiperbólica. E tal que φ de f é igual a inclusão. Só para deixar claro que eu mostrei isso. Porque continuação hiperbólica, no ponto no que era na origem, estava o próprio ponto fixo original que eu estava olhando. Só para deixar claro que eu já mostrei isso, é direto da definição. Tá. O que eu vou fazer agora, então, é fazer o seguinte. O que acontece se eu olhar por iterado desse negócio aqui, por iterado desses pontos. Se eu vier sair calculando o Fn desses caras. Ok?
Então vamos lá. Quero concluir que o x é igual a y, tá? O que eu vou usar? Eu vou usar que o lambda tem constante expansividade nele mesmo. Eu vou mostrar que se dois caras são tal que a imagem vai no mesmo maluco, no mesmo ponto, então eles têm que ficar perto o tempo todo, sempre. Então, portanto, tem que ser o mesmo ponto. É isso que eu vou fazer. Por isso que eu quis fazer o exercício que eu deixei, que eu vou usar ele hoje. E eu acho injusto. Certo? Tá, então, o que acontece se eu vier e fazer isso aqui, ó? Φg do Fn de x. O que é isso? Você lembra que quando eu tinha esse tipo de relação aqui, ainda valia para n e n? Lembram? Então tá. Isso daqui é igual a Gn do φ do x. Ok? Só que o φ do x é igual ao φ g de x. Só que o φg de x é igual ao φg do y. Então isso daqui é Gn do φg do y. Significa então que isso é igual a φg do Fn do y. Então a gente tem essa relação. Se eu pegar o cara e olhar pela imagem do φg, os dois vão ser iguais, ok? Agora é o seguinte. Quem que eu vou escolher agora o tamanho da vizinhança. Ainda não falei do tamanho da vizinhança. Certo? O que acontece com todas as aplicações que estão aqui? Elas vão estar perto da inclusão. Vão estar muito próximo da inclusão. Então, podemos considerar, a menos de diminuir o f e, consequentemente, g, que φ de g está epsilon próximo, epsilon sobre 3, próximo da inclusão. Onde epsilon é a constante de expansividade de lambda. Ok? A menos de ser de vizinhança, não tem problema. O negócio é que todos os pontos vai estar sempre perto. Ok? Agora a gente vai ver que o comportamento dentro do lambda induz o comportamento no cara que está perto. Assim, o que acontece se eu olhar para a distância do Fn de x ao Fn de y? Para todo n em z, a gente vai ter que a distância do Fn de x até o Fn de y é menor ou igual à distância do Fn de x até quem? Vou somar e subtrair um cara, né? Φ de g, Fn de x, certo? Desigualdade triangular, né? Fn de y, Φ de g, Fn de x. Que é igual. Esse cara, uma vez que o φ de g de x é igual ao φ de g de y, o φ de g do Fn de x é igual ao φ de g do Fn de y.
Então eu vou trocar esse cara aqui. Então vai ser menor que a distância de x, φ de g, fn de x, certo? Mais, vou trocar o outro aqui, fn de y, φ de g, fn do y. Ok? Esse cara está em lambda. Então, esse cara aqui está em lambda, né? E esse cara também está em lambda, porque o lambda é invariante. Isso daqui é a distância de um ponto em lambda ao φ do mesmo ponto em lambda. Isso daqui é menor ou igual que a distância do φ de g à inclusão. Mas, mesma coisa aqui. Que é menor do que 2/3 de epsilon, onde epsilon é a constante de expansividade sobre 3. Aliás, epsilon é a constante de expansividade. Certo? Isso me diz que eu peguei dois caras, vi que eles estão sempre perto para todo n. F restrita a lambda é expansivo, significa que x é igual a y. Portanto, x é igual a y. Olha aí que bonitinho, uma propriedade dinâmica do lambda induz a propriedade dinâmica do pessoal em volta dele. Uma gracinha. Bonitinho, né? Essa demonstração é realmente bonitinha. Acabou? Não, não acabou. Eu não provei que o lambda g é ponto hiperbólico do g ainda. Tá acabando já. Primeira coisa que eu vou ver é que o lambda g é invariante. Certo? Até aqui tudo bem? Observe que lambda g é invariante. Por quê? G do lambda g, o que é? Isso daqui é G do φ... Oh, perdão. É isso mesmo. Φ do φg de lambda. Ok? O lambda é f invariante. Né? O que isso significa? Que eu posso trocar lambda por f menos 1 de lambda. Então, isso daqui, lambda é f invariante, significa que g no φg do f menos 1 de lambda é igual a isso. Está faltando parênteses? Não. Tá sim. O que é isso? É G composto com o cara composto com F menos 1. Isso daqui é FG do φg de lambda. Isso daqui é ponto fixo para F. Não foi assim que a gente definiu o φg? A gente achou como sendo ponto fixo para esse cara aqui. Isso aqui é igual a φg, aplicado em lambda. E nada mais é que lambda g pela definição. Então, lambda g realmente é invariante para g. Ok? Para concluir, até agora tudo bem? Para concluir que ele é hiperbólico, então
para concluir que lambda G é hiperbólico para G, é suficiente, na realidade equivalente, ver aqui a inclusão do lambda G é ponto fixo hiperbólico para quem? Para Gzão, onde Gzão de H é G composto com H, composto com G menos 1, com H aqui, né? É isso que eu preciso ver. Ou se eu for esperto, se eu equivalentemente se eu ver que ele é conjugado, ele é o ponto fixo de alguém que é hiperbólico, né? É a mesma coisa. Ou, equivalentemente, ver que ele é homeomorfo a um ponto fixo hiperbólico de alguém. Quem é o candidato? O cara que a gente construiu agora, né? Tá claro isso? Isso aqui é propriedade de ser conjugado, lembra? Que carregava todas as propriedades, expansiva, os caras convergiam, era imagem, tudo igual, tudo a mesma coisa. Quem é o candidato? Pô, o candidato natural é o φg, né? Ele é o candidato natural. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou construir um homeomorfismo que sai de C0, lambda G, M, em C0, lambda M. Que é muito natural. Como é que eu faço? Pego um alfa, e alfa que está no C0, lambda G, e componho com φg. Só isso que eu vou fazer. Certo? Então, a gente vai definir uma psi, que vai sair de... tá, então, vamos lá. Defina psi, que sai de... aqui, em quem? Pega um alfa. Perdão, ao contrário. Não. Tá certo. Tá certo. Isso daqui é uma aplicação contínua definida de lambda m. Tá certo, é isso mesmo. Certo? Bom, a gente já sabe que φg, cada um deles é um hômeo. É um homeomorfismo sobre a imagem, esse negócio. Se eu pegar dois caras, eles não podem ir dois caras diferentes, porque o próprio φg é um hômeo. E o negócio é que quem é psi menos 1 da inclusão? Composto com φg.
É a própria inclusão. Certo? O que isso está me dizendo? Que a imagem inversa da inclusão é um ponto fixo hiperbólico em cima. Certo? Tá. Então deixa eu... Não disse ainda as aplicações. Ok? Então vamos aqui. Se é homeomorfismo sobre a imagem. E observe o seguinte. O que a gente tem? Se eu vier aqui, bom, vou fazer o seguinte, vou desenhar, ó, fazer o diagrama. Aqui eu consigo agir pela G, certo? Consigo descer pela psi e caio aqui. Se eu agir pela FG aqui, as duas coisas comutam. Ok? Por quê? Vamos ver. Bom, por que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá e verificar o que acontece quando eu pego um alfa, certo? Então eu venho aqui, ó, e eu tenho que olhar para quem? Ó, eu vou compor psi com a Gzão e quero ver que é igual a FG composto com psi. Certo? É isso que eu quero ver. Para todo alfazinho que eu olhar ali. Então vamos lá. Se eu vier aqui e fizer o seguinte, psi composto com a G induzida, eu chamei de G induzida? Não. É a mesma notação anterior, tá? Só estou mantendo a notação do que eu usei no teorema. Eu chamei, quando aquele ali era o Fzão com um negócio embaixo. Chamei de Gzão com um negócio embaixo. Só para manter a notação e ficar claro o que eu estou querendo dizer. O que é isso? Isso daqui é psi do cara aqui dentro. Né? G, bola, H, bola, G menos 1. O que é isso? Isso é G, bola H, bola G menos 1, bola isso. Certo? Isso daqui é G, bola H, bola G menos 1, composto aqui. Ok? Quem é esse cara? Esse cara é ponto fixo da FG embaixo. Significa o quê? Que se eu fizer FG do Φg, isso é o próprio Φg. Quem é isso? FG disso aqui? É G composto com Φg, composto com F menos 1. Troca. Vai ficar G composto com H, composto com G menos 1, composto com G, composto com Φ de G, composto com F menos 1. Certo? O que é isso? Isso é G em H com Φg em F menos 1. Né? Fg bola psi de H. Portanto, ok? Então significa que
Significa, então, que se eu olhar para f-1, se eu olhar para a inclusão do cara, quem que ela vai? Ela vai no próprio φg, né? Se eu olhar para a inclusão, quem é a imagem? Quem é a imagem da... Portanto, psi é -1. Aliás. Inclusão. Se eu fizer aqui, ó, psi disso, o que é? É a inclusão do lambda g com o próprio φg, que é φg, que é ponto fixo hiperbólico para fg. Portanto, a inclusão do lambda g é ponto fixo hiperbólico para gzão induzida. Acabou. É isso que a gente tem. Se eu tiver um conjunto hiperbólico, eu perturbo ele numa vizinhança dele, vizinhança Hausdorff mesmo. Vai ter um outro conjunto hiperbólico que é conjugado a ele. Né? Foi isso que eu mostrei. F restrito ao conjunto hiperbólico. Isso, não sei se vocês vão lembrar, teve um dia que o Jacó estava aqui, ele perguntou, mas pode diminuir? Lembra que ele falou que ele perguntou se podia diminuir o conjunto hiperbólico quando eu perturbo? Isso responde que não. Não pode diminuir, porque os dois vão ser conjugados. Então, um vai ser homeomorfo ao outro. Então, diminuir não dá. E a resposta a essa pergunta. Quando a gente olha para o conjunto hiperbólico. Certo? Existe um corolário disso. Eu tenho consciência que esse corolário é estranho para vocês que não fizeram topologia diferencial. Mas, se eu pegar um diffeomorfismo de Anosov, o que é um diffeomorfismo de Anosov? Lembra do Anosov linear no tórico que eu defini 2, 1, 1? O que eu falei que ele tinha de especial? Que todo ponto você conseguia dar um splitting no espaço tangente. Lembra? Um diffeomorfismo de Anosov é a mesma coisa. Um diffeomorfismo de F de MM é Anosov se em todo ponto você consegue fazer o splitting em espaço estável e instável. Para todo ponto. Ou seja, todo o M é um conjunto hiperbólico. Ok? Isso está me dizendo que se eu perturbar um diffeomorfismo de Anosov, o diff perto, todo mundo, a princípio, vai ter um conjunto hiperbólico grande. Poderia ser que seria um subconjunto próprio do meu Anosov, da minha variedade. A princípio poderia ser, porque é só restrito. Mas, como eu pego perto da inclusão, o grau das duas tem que ser igual, tem que ser 1. Então significa que a minha aplicação, o meu morfismo é sobrejetora. Então, o lambda G para um dífio de Anosov também é toda a variedade. Está me dizendo que os Anosov formam um aberto das aplicações hiperbólicas. É uma consequência disso. Então, no conjunto dos hiperbólicos de uma variedade, os Anosov formam um aberto. Mas você olha assim, Fernando, mas com Anosov pode ser legal. Aí eu vou te responder o seguinte. Perguntas sobre diffeomorfismo de Anosov estão abertas até hoje. Muitas. Tem um trabalho muito interessante da Etienne Guise, que ele tem uma conjectura que todos os diffeomorfismos de Anosov são essencialmente iguais. Agora, o essencialmente tem umas variações aí. Diffeomorfismo de Anosov é uma coisa muito particular. Você tem um split em todos os pontos da variedade. É uma coisa extremamente absurda, forte, né? É natural você perguntar, quem são as variedades que admitem um diffeomorfismo de Anosov? É uma pergunta muito simples de se fazer. Eu sei te responder em dimensão 2. Em dimensão 2 é só o tório. Então, o automorfismo linear no tório que eu mostrei para vocês com a Anosov é essencialmente todo mundo, que a gente conhece em dimensão 2. E você fala, Fernando, em dimensão maior? Eu não faço a menor ideia, meu amigo. É uma pergunta aberta até hoje. Saber que tipos de dinâmica admitem diffeomorfismo de Anosov. E uma observação.
O que eu disse em dimensão 2 foi a dinâmica que eu coloco em cima da minha variedade determina que topologia ela tem que admitir. É isso que eu disse. Se eu pedir que ela seja a Nosoph, eu tenho que ser o toro. Isso é muito forte. Então significa que a dinâmica, em algum sentido, determina a topologia. Isso é um artigo. Não é difícil. A prova é essencialmente, quem conhece topologia diferencial, número de Lefschetz. Você calcula o número de Lefschetz de uma aplicação hiperbólica que é uma Nosoph, ele tem que dar o número de Lefschetz da variedade que admite uma Nosoph, tem que dar o número de Lefschetz do toro. Então, a prova é isso. A dinâmica determina a topologia. Isso é muito forte. Os isomorfismos da nossa do toro T2, induzido por isomorfismos lineares de R2, afirmando também sem apresentar que todo difeomorfismo da nossa satisfaz a axioma A. Mas ainda não falei de axioma A. Não falei de axioma A nem condições de transversalidade forte. Não falei nenhum dos dois. Por isso que eu não disse isso. É a mesma coisa. Mas vai satisfazer todo a Nosoph também. Toda a Nosoph também não. Tá, essa é outra conversa. Porque quando eu disse que tem muita pergunta em aberto, é porque realmente tem pergunta em aberto. Será que toda Nosoph é transitiva? Será que o não errante de toda Nosoph é toda a variedade? Ninguém sabe responder. Os Nosoph também são conjunto aberto na topologia do CR, porque você mencionou no C0. Não, eu vou pegar uma vizinhança qualquer, do difeomorfismo CR. É que homeomorfismo, e lembra que não posso pedir mais forte do que homeo, mas a existência do ponto periódico é qualquer vizinhança, a continuação. É o teorema de função implícita. Lembra que era um teorema de função implícita? E a diferenciabilidade era a mesma era R-1, talvez caia de 1. Não, é a mesma. Certo? Entenderam? Difeomorfismos de Nosoph são complicadíssimos. E é isso.